O Arco da Lapa foi feito pelo escravo indígena. Sim. Ipanema, Itaipuaçu, Maricá, tudo é língua indígena. Isso também é uma doença. Nós somos daqui, mas isso é totalmente invisibilizado. Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Sandra, bem-vinda aqui à minha casa, ao meu fogo sagrado. E agradeço, assim, imensamente, uma honra mesmo, cada palavra que sai de você. Que vocês conheçam essa bruxa, se apresenta. Quem é essa bruxa maravilhosa? Eu sou a Sandra Benite, conhecida como Sandra Benite, no meio das não indígenas, mas meu nome é Guarani Arareté. Araé pode ser céu e pode ser dia. E Ireté é força. Eu sou Guarani Andeva, de origem Mato Grosso do Sul. Eu sonhava com alguma coisa muito distante, mas eu era criança e eu sabia que eu tinha sonho. E parece que esse sonho está acontecendo assim hoje. Primeiro eu trabalhei como uma agente de saúde comunitária, porque eu fui escolhido pela comunidade. Comecei a dar aula em 2004, 8 anos para as crianças Guarani. E aí onde eu comecei essa minha inquietação, eu comecei a aprender a falar português quando eu tinha 28 anos já, porque quando eu comecei a dar aula, eu tive que preencher diário, essas coisas, eu tive que fazer planejamento de aula, tudo isso, e isso me obrigou a aprender a falar português. Depois eu fui fazer a minha graduação em licenciatura intercultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu me separei também, aí eu saí mesmo, assim, aí eu falei, agora vou viajar, eu quero curtir, eu quero ir conhecer coisas que sempre sonhei, né? E meus filhos já são tudo grande também. Aí eu vim aqui para o Rio, eu fui morar com uma amiga, uma das pessoas que iniciou também aquela ocupação da aldeia Maracanã, né? Foi nesse período que eu fiquei na casa dela que eu fiz o processo para fazer o mestrado. E onde eu comecei a observar que a maioria dos trabalhos, pesquisa que foram realizados sobre os Guarani é a partir da versão dos homens. Quem escreveu tese, pesquisa, essa coisa são o Juruá, né? O Juruá, né? Que escreve. Mas também a entrevista do homem também que conta a partir da percepção deles. Sim. Então eu incluía a percepção feminina. Não, a minha dissertação chama-se Mulher Guarani Andeva Falando, o que é viver na língua, o que é falar a língua. E aí onde eu falo como que a minha avó contava essa história, ensinava a gente a partir dessa narrativa, né? Que é a história da Nhandessu, que é uma feminina, que é a nossa mãe verdadeira. Mas essa mãe verdadeira, ela é o próprio chão. Ela contava a história, depois ela falava assim, o chão que vocês pisam é o próprio Nhandessu. Então pisa leve, né? Mas quem está dizendo são as mulheres. Eu abri essa conversa. Agora é com elas mesmo que eu vou falar. E aí no seu doutorado você vai ser com elas. Mulheres da aldeia Porto Lindo, que é de onde eu vim, da onde os meus pais moram. Como a gente está batendo papo aqui, você vai bater lá com elas, tá amando. Eu sempre escrevia nas minhas redes sociais, eu colocava assim, eu não sabia que eu era feminista, eu não sabia que minha avó era feminista, porque ela que cuidava das mulheres, ela é parteira, e tudo que ela me ensinou, da forma que ela me ensinou, me ajudou muito para eu ser uma pessoa que eu sou hoje. Por mais que a gente, às vezes, passe por uma dificuldade, em qualquer situação, às vezes a gente sabe superar e a gente sabe se apoiar nas outras. Eu não sei o que é feminismo, mas eu sei o que é feminista. Eu sou feminista, minha avó também. Que eu chamo de mulher de coragem. E essa mulher com um sentimento forte, ou seja, cunha Ambareté ou cunha Piaguaçu, ela dá medo. Não é uma pessoa assim que é vista como mulher boa, talvez. Eu entendo que essa que é feminista, né? Mulher feminista, ela é muito corajosa, porque realmente é muito difícil sair do seu conforto para você encarar as coisas, né? Claro que eu tento entender um pouco como é que eu vou entrar
para falar sobre essas questões. Por exemplo, na minha comunidade que tem um outro entendimento de linguagem, sim, a minha avó ensinava os homens, contava essa narrativa, essa história da Nhandessu, exatamente para ensinar os homens o que eles podem, como que eles têm que se comportar, como que eles têm que aprender a falar com as mulheres. Os homens, eles aprendem a lidar com a gente enquanto corpo, mãe, né? Que é diferente, sim, daqui da cidade. A cidade, ela não tem corpo de mãe, não tem corpo que sangra, não tem corpo feminino, assim, tipo, você olha as instituições, né? Totalmente é um corpo masculino e você tem que caber lá dentro, tem que se fazer de outra. Nós, Guarani, né? Os mais velhos falam, as mulheres mais velhas também falam, que o homem tem sangue quente. E por isso que eles precisam controlar o seu sangue quente. Por isso que os homens Guarani, eles fazem muito ritual, no período ritual, onde ele vai, todo momento está em movimento. Fazendo casa, ir caçar, ir plantar, ir pescar, e vai aprendendo a fazer coisas. Período de engrossar a voz dos meninos. As meninas não, as meninas quando vem a primeira menstruação ela fica recuada, ela fica mais no silêncio. Por quê? Porque ela fala que o sangue pode subir na cabeça. Olha. Pode dar problema de saúde emocional e tudo assim, tem muito a ver com a questão do sentir, esse equilíbrio emocional. A gente sabe que nesse período a gente está num período de loucura, né? O que é homem de verdade? É a postura, a forma de falar com as mulheres, é isso que está tá sendo construído nesse lugar. Todos eles aprendem a buscar remédio para as mulheres lavar a cabeça, eles têm que saber, todos os homens, a maioria, não sei se hoje também isso, porque está escasso as coisas, muitas aldeias não tem mais mato, não tem mais rio, não tem mais remédio também, e que eu pude perceber que esse lugar que não tem mais assim esses elementos, que é uma sabedoria dos homens também, e também está tornando um pouco mais tenso. Desde pequeno eles são ensinados para buscar remédio, para cólica, para dor de cabeça, para lavar a cabeça, porque eles sabem que a mulher, quando ela menstrua, ela precisa lavar a cabeça, tomar remédio. Então eles que vão buscar. E tem muitas aldeias que têm dificuldade de acessar esse conhecimento, porque a gente tem muitas aldeias que não tem mais rio, não tem mais mata, não tem mais... E eu percebo que isso gera muita tensão também na própria comunidade, porque fica sem referência de cura, né? Porque a cura está todo relacionada com esses elementos da natureza. Essa crise da própria humanidade que traz isso pra gente. A primeira Marcha das Mulheres foi em agosto, foi muito importante porque elas exigiram demarcação de terra para dar continuidade a essa sabedoria da nossa ancestralidade para os nossos filhos, né? Não que a gente não queira discutir, por exemplo, sobre a questão estética, sobre melhor salário para as mulheres, ou seja, porque, por exemplo, no Brasil existe 3 ou 4 indígenas professor universitário. Claro. Então, como é que você vai exigir a coisa que você nem está lá ainda, né? Eu agradeço muito, muito, muito que você está trazendo a voz das mulheres Guarani para a academia e para a pesquisa, a gente poder conhecer um pouquinho mais do povo Guarani. Essas mulheres têm voz e são feministas e têm toda uma forma e um jeito maravilhoso de ser, e eu recomendo muito, muito estudar Sandra Benites. Ai, obrigada. E estamos aí para resistir, para contar a nossa história a partir da nossa versão. E acho que essa é a forma de resistência. E também buscar aliança com outras mulheres, e eu acho que isso é super importante para a gente se fortalecer enquanto se apoiar, né? Luta, né? A gente vai fazer muito mais juntas, né? Obrigada. Muito bom. Até o próximo Papo de Bruxa.